Olá, meus alunos das turmas 1000 e 1001. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura. Bem, conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar os capítulos 18 e 19, ok, pessoal? Do nosso livro de literatura. Bem, os dois capítulos 18 e 19 fazem as mesmas abordagens, ok? Falam sobre o naturalismo no Brasil. Por isso que eu juntei os capítulos 18 e 19, ok? Bom, o naturalismo, pessoal, no Brasil, ele surgiu a partir da segunda metade do século XIX, em relação de coexistência com o realismo, né, como forma de reação ao ideal imposto pela escola anterior, né, que no caso era o romantismo. Então, no lugar de uma visão subjetivista e escapista ao mesmo tempo, presente na literatura romântica, surge então um conceito objetivista e cientificista também, o qual pretende narrar com fidelidade todas as mazelas de um mundo real, né? Não mais superidealizado, ok? Bem, falando aqui sobre o contexto histórico do naturalismo no Brasil, né, nós temos aqui, eu destaquei alguns pontos, né, como a Revolução Industrial na Europa, o avanço científico no campo da física e também da química, a fase da utilização do aço, do petróleo e da eletricidade, o evolucionismo também, o socialismo científico, né, o determinismo e o experimentalismo e a psicanálise, ok? Bom, eu vou falar agora vou falar sobre um resumo geral, vou fazer um resumo geral, né, do que foi o contexto histórico, tá, do naturalismo aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Bem, em 1881, Aloísio Azevedo, ele lançou o romance O Mulato, né, a obra que foi o marco inicial do período naturalista aqui no Brasil. Então, essa época, ela foi marcada por avanços científicos e tecnológicos no mundo todo. Foi na segunda metade do século, por exemplo, que Graham Bell ele registra a patente, né, do telefone. E Thomas Edison descobriu, então, a lâmpada elétrica. Bem, no Brasil, via-se uma classe média e urbana imersa em um país em decadência econômica e que foi, aos poucos, desenvolvendo ideias liberais, abolicionistas e republicanos. Não foi à toa que menos de uma década depois, né, isso em 1888 e 1889, respectivamente, ocorreram a abolição da escravatura e a proclamação da República, respectivamente, tá, pessoal? Então, tais ideais, né, estimulados por uma elite intelectual que estava a par do que acontecia no Brasil e na Europa, foram determinantes para delimitar as características da prosa naturalista. Então, como eu já falei, né, anteriormente, a cidade do Rio de Janeiro aqui, né, ainda era considerada a capital do Brasil. E a segunda revolução industrial já estava em vigor. Isto é, o capitalismo estava crescendo cada vez mais, né, e a questão financeira, né, ela vinha tendo sua ascensão. Então, em decorrência de todos esses fatos, né, aumentava-se a mão de obra, o que significava mais maquinário e mais pessoas trabalhando. Foi então que Dom Pedro II, né, Dom Pedro II estava no seu segundo reinado, né, já no final do Império, ok? Bem, quando em 1888, né, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proporcionava liberdade aos escravos. Então, a abolição da escravatura
foi um acontecimento muito importante para esse período. Ok, pessoal? Então, a partir, né, desses fatos, né, notava-se, né, uma sociedade que realmente dava muitos sinais de liberdade, em que o povo agora, né, tinha voz, né, o povo tinha voz e fazia-se entender. Então foi considerado um novo momento, né, onde as pessoas procuravam, né, ser libertas totalmente do passado. Ok? Os escritores, né, naturalistas, influenciados por todos esses acontecimentos, eles procuravam, né, retratar, tá, com maior realidade o que estava acontecendo na sociedade. Eles tinham uma visão totalmente materialista, né, uma vez que a sociedade, né, como eu falei anteriormente, ela estava em ascensão. Eles também tinham uma visão objetiva, onde os temas, né, eram tratados sem rodeios. E, além disso, eles acreditavam que a ciência era a solução para todos os problemas do homem. Então, os naturalistas são considerados antirromânticos, tá? Porque tratam os temas de forma bem mais clara, né? Como realmente acontecia, tá? A ideia deles era justamente de derrubar o que o romantismo pregava, né? De tratar os fatos de forma real e falar do que era realmente incorreto, né? Falar sobre a injustiça que as pessoas estavam sofrendo naquela época, ok? Bom, agora vamos falar das características, né? As características do naturalismo. Então, eu trouxe aqui, né, algumas das características do naturalismo, né? Radicalização do realismo, né? Oposição aos ideais românticos. Então, todas essas características que estão aqui reunidas, né, faziam parte, né, do naturalismo no Brasil daquela época. E dentre elas, eu vou destacar algumas aqui, né, para estar falando. Bom, determinismo, por exemplo. Determinismo, o homem estava submetido, né, a leis de causa e consequência. Ou seja, é determinado a viver sob o que manda o seu destino e o seu meio. Ok, pessoal? Então, determinismo também é uma das características do naturalismo, tá? A qual o homem estava submetido a essas leis de causa e consequência, ok? Bom, o zoomorfismo, né, que no caso era a aproximação do homem a características animalescas, ou seja, o homem é o animal que age a partir de seus instintos. Né? O positivismo, por exemplo, também é uma das características do naturalismo. E o positivismo era o conhecimento científico, né? Ele dizia o seguinte, o positivismo, a característica do positivismo, justamente o conhecimento científico era o único verdadeiro e aceitável, ok? O evolucionismo, que também é uma das características do naturalismo, né? O homem sobrevivia e se adaptava ao seu meio de acordo com a sua seleção natural. Então, isso, né, era a visão do evolucionismo, da visão evolucionista. O homem sobrevivia e se adaptava ao seu meio de acordo com a sua seleção natural, ok? Outra característica do naturalismo, o objetivismo e a impessoalidade. Então, aqui, a linguagem era precisa, tá? A linguagem era científica, focada na narração dos fatos e livre de indagações totalmente subjetivas, ok? Outra característica do naturalismo é o retrato dos marginalizados. Então, aqui, a população marginalizada passou a ser retratada, como os negros, as prostitutas, os homossexuais e etc. Bom, outra característica do naturalismo, a linguagem oral e a vida real. Então, aqui, a linguagem se tornava mais popular, né, e a vida era descrita de forma fidedigna. Cenas de sexo, de assassinato, né, de relações homoafetivas, compõem as obras naturalistas. Ok, pessoal? Bom, assim, temos também, né,
a explicação pelas forças da natureza, né? Aqui nós temos também a visão mecanicista do homem, uma das características do naturalismo aqui no Brasil, o sensualismo e o erotismo, ok? Bom, vamos agora falar das principais obras, né, os principais autores do naturalismo. Bem, pessoal, os principais autores naturalistas brasileiros foram influenciados por escritores europeus, tá? Como Émile Zola, por exemplo, né? Émile Zola da França e essa de Queiroz de Portugal. Então, entre os nomes mais famosos, né, desses naturalistas brasileiros são Aloísio Azevedo, né, que publicou a obra O Cortiço, Adolfo Caminha, que publicou a obra Bom Crioulo. Eu vou estar falando daqui a pouquinho de cada uma dessas obras, ok? Inglês de Souza, que publicou a obra O Missionário, e Raul Pompeia, que publicou a obra O Ateneu, ok? Então, nós temos aqui, né, os principais autores brasileiros do naturalismo, ok, pessoal? Bem, conforme o combinado agora, eu vou falar, né, sobre cada uma dessas obras, tá? Então é importante destacar, pessoal, que como o naturalismo é visto como uma ramificação que coexiste, né, com o realismo, é possível perceber características realistas nas obras desses autores naturalistas também, ok? Bom, eu vou falar agora sobre a obra O Cortiço, de Aloísio Azevedo, né? Publicada em 1890. Bem, pessoal, a obra O Cortiço, ela apresenta a realidade de pessoas que vivem em um cortiço no Rio de Janeiro. Dessa forma, a focalização narrativa viaja entre várias personagens, como, por exemplo, João Romão, né, Bertoleza, Estela, Rita Baiana, a Pombinha, e mostra também como as suas vidas são determinadas pelo grande protagonista da história, o próprio Cortiço. Então, a narração, pessoal, é feita através de descrições detalhadas e objetivas também, e permeia as temáticas como traição, prostituição, miséria, alcoolismo, entre muitos outros temas que compõem a vida real, ok? Bem, a obra Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, né, publicada em 1895, bom, considerado um dos primeiros romances, né, a retratar a homossexualidade do Brasil, a obra O Bom Crioulo, né, gira em torno do amor entre Amaro, escravo foragido, aceito na marinha, e Aleixo, o jovem branco e frágil. Então, pelo tema pouco explorado, principalmente de forma tão explícita, Bom Crioulo, a obra Bom Crioulo foi motivada de escândalo na época da sua publicação, ok? Bom, vamos lá? Agora vamos falar da obra O Missionário, do autor Inglês de Souza, né? Desse autor Inglês de Souza. Essa obra, O Missionário, publicada no ano de 1891. Bem, pessoal, essa obra, ela narra a paixão do padre Antônio de Moraes pela mameluca Clarinha, moça jovem que desperta no protagonista instintos, né, de libido e o coloca em situações de conflito contra a sua posição de vida. É uma excelente obra do autor Inglês de Souza. A obra O Ateneu, de Raul Pompeia, publicada em 1888, né? A obra O Ateneu é o nome dado a um colégio interno, ok, pessoal? Para meninos, é um colégio interno para meninos, onde estudou Sérgio, que no caso é o narrador, né? Na vida adulta. Ele relata sua experiência no internato, ok? E a história, né, gira em torno de temáticas como o amadurecimento, amizades e inimizades também,
sobre o amor e a violência, ok? São os temas encontrados nessa obra. É um romance que apresenta traços realistas e naturalistas também, ok, pessoal? Bom, encerramos aqui, falando sobre os principais autores e obras do naturalismo brasileiro. Falamos também sobre as características do naturalismo no Brasil e também o seu contexto histórico. Ok, meus amores? Bem, não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários. Desejo a todos bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!